Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria de poder estar aqui para mais um vídeo de tarde de bênção que Deus nos concedeu. E a palavra que Deus colocou no meu coração para essa tarde de bênção, no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, que diz, Atos, capítulo 2, que diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, como estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia a falar. Queridos, essa mensagem, Atos 2, nos ensina que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Aqui vai se cumprir uma promessa que o próprio Jesus prometeu aos seus discípulos, dizendo: ficai em Jerusalém, se revestir da armadura de Deus, ficai em Jerusalém. Prometeu a vinda do Espírito Santo. Disse que ele rogaria ao Pai para ele enviar o Consolador, chamado Espírito Santo. E todos estavam reunidos em um lugar, e todos com um só propósito: buscar a face do Espírito Santo. E fala também sobre a descida do Espírito Santo, prometido por Cristo para nos ajudar, para nos continuar dando graça, força, ânimo, para nos continuar firme e forte. Querido, Pentecostes também significa, era uma festa que o povo judeu comemorava naquela época, nos dias de Jesus, no dia dos apóstolos, no dia dos discípulos. E foi exatamente no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu. Vamos para o primeiro tópico. Como ser cheio do Espírito Santo? Orando. Ele estava orando em um lugar, buscando a presença do Pai, que tinha a esperança que breve o Espírito Santo desceria e que eles iam ficar cheios do Espírito Santo. Tem várias maneiras, tem vários méritos, tem várias formas de como você nos tornar cheio do Espírito Santo. Orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, congregando em uma igreja local. Então tem várias formas de nós estar cheios do Espírito Santo. Tem várias maneiras de nós estarmos cheios da presença do Espírito Santo. O segundo tópico
o Espírito Santo veio. Todos aqueles que esperavam o cumprimento da promessa, João, capítulo 7, versículo 39. O Espírito Santo veio. Eles estavam orando, eles estavam reunidos em um mesmo lugar. Eles estavam em oração. E o Espírito do Santo desceu àquele lugar. Se você estiver buscando a Deus verdadeiramente, se você estiver buscando a face de Deus verdadeiramente, se você estiver se consagrando, buscando, orando, se você estiver com a sua casa firme sobre a rocha verdadeiramente, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cristo, ele vai estar em você. A presença do Espírito Santo vai estar em você, porque você vai estar cheio da presença do Espírito Santo. Mas para que eu possa estar cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter um posicionamento. Eu tenho que buscar esta presença. Não é esta presença que vem até mim, é eu que tenho que ir até esta presença, é eu que tenho que buscar esta presença, é eu que tenho que me tornar cheio desta presença. É eu que tenho que ficar perto desta presença. É eu que tenho que ser íntimo desta presença. Para o Espírito Santo vir sobre mim, para eu me tornar cheio do Espírito Santo, eu tenho que buscar esta presença. Eu tenho que buscar o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo veio de repente. Como será a volta de Jesus? O Espírito Santo, ele veio de repente, como um som, como um vento impetuoso, de uma forma breve, de uma forma rápida. E assim será a volta do nosso Senhor Jesus. Se você não estiver atento, se você não estiver vigilante, você não vai ver o arrebatamento da igreja, você não vai ver a volta de Cristo. E se você não estiver sobre Cristo, infelizmente você não será salvo. Como um vento impetuoso para vivificar. Ezequiel 37, 9. Cristo é a vida. Ele quer te levantar. Cristo é a vida. Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele veio como um vento impetuoso, como está escrito também em Ezequiel 37, versículo 9, quando Ezequiel ele estava sobre aquele vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos simbolizava o estado crítico de Israel. Simbolizava a vida espiritual do povo de Israel, como eles estavam diante da presença de Deus, estavam afastados, não obedeciam mais à lei do Senhor, não estavam mais perto de Deus. E Ezequiel ele foi colocado no meio daquele vale para levantar, para dar vida àquele povo, para ressuscitar, para chamar a vida àquele povo, para o nome de Deus ser glorificado. E quando Ezequiel ele estava naquele vale, Deus ele chegou para ele e Deus ele disse: Ezequiel, por acaso esses ossos pode tornar a vida? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Olha a dependência do profeta. Olha a dependência do profeta em Deus. Ele não colocou a confiança em si. Não. Mas ele acreditou em Deus e disse: Deus, tu sabes, porque o dono da vida é Deus. Ele levanta, ele ressuscita, ele mata, ele cura, ele opera, ele faz o que ele quiser, porque ele manda em tudo, o poder é dele. A glória é para ele. Ele é o rei, ele é o grandioso, é ele que é o majestadioso, é ele que manda em todas as coisas. Então, assim como aquele vento impetuoso foi para Ezequiel, quando ele estava no vale, Ezequiel 37, da mesma maneira, quando a descida do Espírito Santo
no dia de Pentecostes, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo também veio como um vento impetuoso. Quatro, o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. João, capítulo 16, versículo 14. Veio para glorificar a igreja de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20 até o versículo 22. Habitar em nosso meio e fazer nós seu templo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Queridos, então Cristo ele desceu para fortalecer a sua igreja, foi para glorificar Cristo e para cumprir a promessa de Cristo. Habitar em nós, dentro do nosso meio, porque ele é chamado o Consolador, e para fazer nós morada celestial dele, templo dele. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora, para nós entender a mensagem por completa, vamos para Atos 1, 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, capítulo anterior. Que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sei-me testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, o Espírito Santo ele veio para nos dar a adoração de filho. Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 16. Paulo aqui estava falando que nós não precisávamos ter medo, porque nós, espírito de adoração, nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai, Abba. E nada nos separa do amor de Deus. O Espírito Santo ele veio para realizar grandes obras através da igreja, para que através da igreja pessoas venham ser convertidas, venham ser libertas, venham ser transformadas, venham ser salvas. O Espírito Santo veio para fazer a obra através de nós. Entanto, faça a obra para o reino. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e é lançada ao fogo. E nós somos chamados, queridos, para frutificar. Nós somos chamados para dar fruto para o reino. Nós somos chamados para fortalecer o reino de Deus, para frutificar, para dar frutos. Fale do Evangelho, fale de Cristo. Ele é o principal. Use o dom, a autoridade que Deus entregou e faça o melhor no reino de Cristo. Pentecostes significa o quê? Primeiro, o Senhor morreu por nossos pecados e ele foi executado. Atos capítulo 2, versículo 23 até o versículo 25. A promessa se cumpriu. Atos capítulo 2, versículo 16.
Cristo tem poder para cumprir a sua palavra. Atos capítulo 1, versículo 5. Temos poder para testemunhar. Atos capítulo 2, versículo 16 até o versículo 18. Possuímos a plenitude de bênção. Atos capítulo 2, versículo 39 e 40. Deus capacita pessoas fracas e incapazes. Atos capítulo 2, versículo 7. E Deus, o último tópico, e Deus quer salvar todos. Atos capítulo 2, versículo 21. Então, Pentecoste significa tudo isso. Que Cristo morreu por nós, a promessa que ele fez se cumpriu. Significa que Cristo tem poder para cumprir a sua palavra, tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Temos o poder para testemunhar. O que é isso? Testemunhar tudo aquilo que o Espírito Santo, os milagres que Deus fez por mim. Tudo aquilo que Deus fez por mim, fez pela minha família, fez pela minha vida. Tudo aquilo que eu passei e ainda eu estou de pé. Eu tenho poder e eu tenho direito de testemunhar aquilo. Possuímos a plenitude de bênção. Deus capacita pessoas fracas e incapazes. Deus quer salvar a todos. Então, queridos, essa foi a palavra de bênção. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, né? Então, assim como os discípulos foram cheios do Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode fazer a diferença neste mundo. Deus quer te levantar, Deus te escolheu e Deus tem um grande propósito, um grande plano, um grande chamado na sua vida. Basta você querer aquilo que Deus tem para você. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.